Vamos lá, então, capítulo 3, regras de derivação 3.1, a primeira seção aí, derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Agora vem a parte fácil da coisa, né? A parte em que a gente tem algumas regrinhas. Eu já vou direto em algumas regras que nos facilita o cálculo da derivada. A gente não precisa toda hora, a todo momento, recorrer à definição, isso aqui com limites, todo momento, tá bom? Porque aí fica uma coisa muito trabalhosa e a gente tem padrões que vão se repetindo, a gente consegue formular algumas propriedades, tá bom? Primeira propriedade, a primeira regrinha aqui, ó, para derivação é a derivada de uma constante é sempre zero. Vou mostrar aqui, né, com base no limite. Então, imagine que nós temos uma função f de x igual a 5. Pode ser qualquer outra constante, tá? Vou fazer com 5 só como um exemplo, mas poderia ser c aqui. Qualquer constante daria certo. Como é que a gente calcula f' de x aqui? Ele é o limite, pela definição, né? É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero, não é isso? Definição aí de derivada, tá bom? Então a gente pode calcular quem que é f de x mais h. F de x mais h nessa função, como ela é constante, vai ser 5. Não tem onde você substituir x mais h, porque não tem x aqui. Se fosse 5x, aí ia ficar 5x mais h. Você ia substituir lá dentro, tá bom? Mas é só 5, é só uma constante. Então, f de x mais h, 5. F de x é o próprio 5. Então, vamos lá, substituindo aqui. Aí você vai ver por que dá zero a derivada de uma constante. Sempre. Porque aqui em cima, ó, vai dar 5 menos 5. E se fosse qualquer constante, ia dar. Se fosse 6 lá, 6 menos 6. Se fosse 7, 7 menos 7. Se fosse um C qualquer, C menos C. E esse numerador já é zero. Então, isso aqui dá zero. Então, a propriedade é a derivada de uma constante é zero. Derivada de 1000, zero. Derivada de 5000, zero. Derivada de menos 1, zero. Derivada de zero, zero. Tá bom? Derivada de uma constante, qualquer que seja, é zero. Certo? Então não precisa ficar fazendo mais isso aqui, ó. Toda hora recorrendo ao limite. Você tem uma derivada de uma constante, já é zero. A gente tem funções potência. A gente tem funções potência do tipo. Então, por exemplo, aqui, ó. Derivada de x. Derivada de x. Vamos lá. F de x igual a x. Qual a derivada disso aqui? Se a gente fosse fazer, né, isso pela definição, ia ser limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Quem que é o nosso f de x mais h? É o próprio x mais h, não é isso? Se você substituir aqui por x mais h, ele vai entrar aqui. Então, vai ficar isso aqui. E o f de x é x. Então, f' de x vai ser igual ao limite com h tendendo a zero de f de x mais h, que é x mais h, menos f de x, que é o próprio x, sobre h. F' de x vai ser igual x menos x, dá zero. Então, limite com h tendendo a zero de 1. Certo? H sobre H. Peraí. H sobre H dá 1. 1. E o limite disso aqui. Isso aqui tem que dar 1, tá? Isso aqui o limite é 1. Agora deixa eu só ver. Deixa eu só ver um detalhe aqui.
x mais h menos f de x sobre h sobre h dá 1. Ah, sim, o limite de 1 com h tendendo a 0 é 1, tá bom? Ah, professor, mas você acabou de falar que o limite de uma constante dá 0. Mas aqui, ó, deixa eu ver aqui, o limite, a derivada da constante, né? Não o limite da constante, tá? Ah, professor, o senhor disse que a derivada da constante dá 0. Sim, mas o limite de uma constante é a própria constante, né? Então, não confundir aqui. Tá bom? Então, o limite de 1 com h tendendo a 0 é 1. Então, qual que é a derivada de x? É 1, tá bom? Agora, onde que está a propriedade nisso? Vamos fazer para f de x igual a x ao quadrado. X ao quadrado, que aí vai ter um padrão, né? Para qualquer x elevado a qualquer número. Então, vamos fazer mais essa e eu vou falar o padrão para vocês. Então, derivada de x ao quadrado vai ser o limite de x mais h, de f de x mais h menos f de x, sobre h com h tendendo a 0. Vamos calcular aqui quem é o nosso f de x mais h. Vai ser x mais h ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? É tudo isso aqui. E o f de x é o próprio x ao quadrado. Então, vamos substituir lá. Vai ficar assim, ó, limite. Quem é o f de x mais h? X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos quem é o f de x? X ao quadrado sobre h, com h tendendo a 0. Ó, esse pode cortar com esse. Em cima, vamos fatorar lá. Então, limite com h tendendo a 0, fatorar por h. Aí, isso aqui dividido por h sobra 2x. H ao quadrado dividido por h sobra h sobre h aqui. Dá para simplificar esse com esse. E aí a gente vai ter f' de x igual o limite com h tendendo a 0 de 2x mais h. O h está tendendo a 0. O 2x aqui funciona como uma constante. A variável aqui é o h. Então, h tendendo a 0, h 0 aqui, né? Limite de h com h tendendo a 0 é 0. O que sobra? 2x. Então, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x, não sei se vocês conseguem começar a ver um padrão. A derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada, se nós fôssemos calcular de x ao cubo, seria, ó, a derivada seria 3x ao quadrado. Alguém consegue encontrar um padrão aí? A derivada da função x à quarta seria 4x ao cubo. A derivada da função x à quinta seria 5x à quarta. E se eu tiver uma função x à sexta, qual seria a derivada? Conseguiram ver o padrão aí? Seria 6x à quinta. Isso. 6x aqui. Então tem um padrão, entendeu? Para funções aí, né? Potenciais aí, né? Essas funções x elevado ao quadrado, ao cubo, né? Então, qual que é o padrão? Então, se a gente tem uma função desse tipo aqui, ó, x elevado a n, como é que eu vou fazer a derivada dela? O padrão dela é isso aqui, ó. Esse n vem para cá. Oi? N menos 1, né? Esse n vem para cá, multiplicando x, e lá em cima tira uma unidade. Pronto, esse é o padrão. Por isso que, quando a gente tinha x à sexta, ficou 6x à quinta. O n caiu aqui, e aqui subtraiu 1. Entendeu? Nesse caso aqui, o n era 6, né? O n era 6, entrou nessa fórmula aqui.
Tá bom? Então, essa é a fórmula geral. Se eu tiver que fazer assim, ó, qual a derivada disso? 7x à sexta. Bem fácil, entendeu? Tá bom? Então, essa é a regra. Essa é a regra. Vamos lá para a regra agora, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, derivada de x ao quadrado 2x, x ao cubo 3x ao quadrado. E aí ele calcula para n 4, né? Usando o limite, que dá 4x ao cubo. Aí ele faz a regrinha aqui, ó, a regra da potência, tá? Então, se você vai derivar uma função x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1. Essa é a regrinha, tá bom? nx elevado a n menos 1. Não esquece. Derivado, porque isso aqui vai se usar muito, tá bom? Então, derivada de x a 6. Sexta, 6x a quinta. Derivada de x a milésima potência. 1000 vezes x elevado a 999. Derivada de y igual a t à quarta. 4t ao cubo. Derivada de r ao cubo. 3r ao quadrado. Certo? Então, tá aqui de novo. Revisando aqui. Novas derivadas a partir das conhecidas. Se você tem uma constante multiplicando uma função e você precisa derivar isso, você pode isolar a constante e multiplicar pela derivada. O que significa isso? Agora vamos lá. Se eu tenho essa função aqui, f de x igual a x à sexta, eu sei derivar ela. A gente viu a regrinha agora, dá 6x à quinta. Beleza. Agora, se eu tiver essa regrinha aqui, ó, 2x à sexta, como é que eu derivo? Eu posso fazer um passo antes, que é colocar o 2 e fazer a derivada. Não é isso? Fazer a derivada, eu vou usar o símbolo de derivada melhor aqui. dy dx, né? Eu vou usar esse símbolo de derivada, que eu estou derivando isso aqui agora, ó. Tá bom? Significa que isso aqui eu repeti e eu estou derivando agora isso aqui. Tá certo? Então, eu deixo esse 2 e derivo o resto. Ou seja, essa constante eu multiplico a derivada, né? 2 vezes. Aí eu sei que isso aqui vai dar 6x à quinta. Aí eu finalizo 2 vezes 6, 12x à quinta. Então, essa é a resposta. Então, se aparecer algo antes aqui, uma constante, vocês já sabem também como fazer. É só multiplicar essa constante pela derivada, né? É como se você ignorasse esse 2, né? Deixa ele ali multiplicando e deriva só isso aqui e depois finaliza multiplicando, tá? Então, essa é a regra da multiplicação por constante, tá? Você tem a derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Olha aqui, 3. O que acontece? Deixa o 3 e deriva o resto. Tá bom? Lembra que tinha vários jeitos de escrever uma derivada? Tá bom? Então, tem várias maneiras. Você pode escrever assim. Você pode escrever assim também. 2 vezes x à sexta. Ó, coloca uma linha lá em cima. Você está dizendo que você vai derivar isso aí. Tá bom? Então, tem várias maneiras de você escrever que você está derivando ali x à sexta, tá? Aqui outro exemplo. Derivado de menos x. Né? Então, imagine que a sua função é menos x. Como é que você vai derivar isso aqui? F' de x. Esse menos aqui representa um número que não aparece, né? Mas ele existe lá. Menos 1 vezes x. É uma constante, né? Então, na verdade, para você derivar isso aí, você vai fazer menos 1 vezes a derivada de x. Então, a derivada vai ser menos 1 vezes. A derivada de x é 1 vezes menos 1, menos 1. Essa é a derivada. Derivada de menos x é menos 1. Certo? Outra propriedade, se você tem a soma de funções, você pode... Professor, Oi. se na questão do x lá não fica zero, o x não fica elevado a zero, não? Porque diminui por 1 lá, e não tem nenhum expoente? Nesse caso aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó, derivando x, não é isso? Então, vai ficar, derivando x, vai ficar o seguinte. Aqui tem um que não aparece, né? 1 vezes x elevado a 1 menos 1.
certo? 1 vezes x elevado a 1 menos 1, 0. 1 vezes x elevado a 0, todo 1 elevado a 0 é 1. Que é esse 1 aqui, a gente só fez direto. Fechou, obrigado, professor. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, a derivada da soma de duas funções. Você pode, a ideia é distribuir aqui, tá? Então, você pode fazer a soma das derivadas. Como é que funciona isso? A gente fez aqui, ó. A gente já fez x a sexta, x a quinta, né? Imagina, então, que a gente tem uma função só, que é assim, ó. X a sexta mais x a quinta. Como é que eu derivo isso aqui? Essa é a pergunta. Como é que eu derivo isso? Então, na verdade, quando eu for derivar dy, derivar isso aqui, ó, eu posso distribuir a derivada aqui. Eu posso distribuir, fazer a derivada de cada uma separadamente e depois somar. Ó, esse mais, que é y. Esse aqui, ó, derivo, tá bom? Cada um separadamente e depois somo. Isso aqui a gente viu lá que era 6x a quinta, mais isso aqui é 5x a quarta. Pronto. Entendeu? Aí, às vezes, você pensa que é mais difícil. Ai, professor, agora tem uma soma, tem um negócio. Não, é só você fazer a derivada de cada um e somar ou subtrair. Não tem problema. Certo? Ah, professor, e se fosse subtração? Mesma coisa. A regra também funciona. Qual que é essa derivada aqui? Como é que a gente calcularia essa derivada? Calcula cada uma, né? E continua o sinal ali de subtração. Então, seria d dy de x a 7, derivada de x a sétima, menos a derivada em relação à função, né? De x ao cubo, que vai ser igual. Qual é essa derivada aqui? A primeira, 7x a sexta, menos. Qual é a derivada da segunda? 3x ao quadrado. Pronto. Dá para simplificar? Não simplifica? Não simplifica? Etc. Aí, fecha a questão aí, tá bom? Então, na soma ou na subtração, aí, ó, subtração também é a mesma coisa. Tá bom? Funções exponenciais. E aí, se eu tiver uma função a elevado a x, assim, ó, f de x igual a elevado a x. Esse a é a base, tá? Pode ser qualquer valor ali, claro que diferente de 0 e de 1, né? Senão não tem sentido. Mas exemplos desse tipo de função exponencial, a gente tem f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a e elevado a x. Essa aqui é muito importante, a gente vai estudar ela também daqui a pouquinho. Essas são bases, números, né, inteiros. Essa aqui é a base, é o número e, número de Euler, e igual a, lê-se Euler, tá? Isso aqui. Escreve-se Euler, mas se lê Euler. Então, esse é o número de Euler, tá? E é uma base, tanto dos logaritmos também. Esse logaritmo aqui, a base dele também é E, que não aparece, tá? Então, se você calcula isso aqui, ln de 5, a base é E, então ela não aparece, então é só ln. Tá bom? Ln de 5, você tem ideia que a base é E. Tá bom? Então, o E é um número muito importante na matemática, a gente precisa trabalhar com ele. Uma aproximação do E é 2,7, 18, 28, 18, 28, e aí ele continua não repetindo, de forma, né? Ele não continua, não é dízima periódica, não. Só esse comecinho aqui que ele parece repetir, mas depois começam números aleatórios aí, ele é um número irracional, né? Então, ele é aleatório, não tem fim, etc. É parecido com o π, por exemplo. É um número irracional como o π, né? Como o π, raiz de 2, raiz de 3. Esses números são extremamente esquisitos. Eles não se repetem, né? Não é a dízima periódica, são infinitos, né? Etc. O número π, por exemplo, já calcularam bilhões de casas decimais, né? E você não consegue achar um padrão, não tem padrão para
para a evolução do π, do e, etc. Muito interessante esses números aí. São chamados números irracionais, tá? Então, como é que a gente faz a derivada de um negócio como esse? Então, vamos pensar aqui, né? F de x igual a elevado a x. Vamos deixar o a mesmo, de modo geral, e vamos pensar como é que a gente calcularia a derivada disso. É claro que usando definições, né? Usando definições. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. A gente precisa saber quem é o f de x mais h. No nosso caso, vai ser a elevado a, como o x está lá em cima, né? Então, o x, né? A variável vai entrar isso aqui tudo. Então, a elevado a x mais h. E o f de x vai ser só a elevado a x. Então, pois bem, vamos substituir aqui, ó. Limite de f... Opa, f não, já vamos substituir, né? O f de x mais h vai ser a elevado a x mais h, menos o f de x e a elevado a x sobre h, com h tendendo a zero. Aqui, ó, pelas regras de potência, mais um detalhe aqui, ó. A elevado a x mais h é o mesmo que a elevado a x vezes a elevado a h, tá bom? Então, pelas regras de potência, tá? Nota que isso aqui você repete a base e subtrai, subtrai não, desculpa, somos expoentes, né? Pela regrinha, então você voltava ao que era antes. Tá? Potência de base iguais, produto, né, de potência de base iguais, repete a base e somos expoentes, tá? Mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, professor, por que você está colocando aí? Porque vai facilitar a gente fatorar, não é isso? A elevado a x, a elevado a h, menos a elevado a x sobre h, porque tem, né, um a elevado a x aqui. Então, tem a elevado a x aqui, a elevado a x é um fator comum. Então, vamos fatorar aquilo lá, tá bom? Então, vai ser o limite com h tendendo a zero, de a elevado a x, estamos fatorando, certo? Aí vai ficar a elevado a h menos 1. Nota que se você multiplicar, volta o que é antes, né? Multiplica esse por esse. A elevado a x vezes a elevado a h, é o que tem aqui. Multiplica a elevado a x por menos 1, menos a elevado a x é o que tem aqui. Então, a gente não mudou nada, só fatorou, tá bom? E aí, dividido por h. Dividido por h. Nota que como a nossa variável é h, isso aqui se comporta como uma constante. A e x aí é constante nesse limite. Porque o que está variando é o h que está indo para zero. Então, como você tem essa constante, a gente vai tirar para fora ela, tá? Então, vai ser a elevado a x, propriedade do limite, tá? O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, tá bom? Parecida com a propriedadezinha da derivada, né? Quando você tem a derivada de uma constante vezes uma função, você tira a constante para fora e faz a derivada do resto. Aqui você tira a constante e faz o limite do resto, tá? Então fica assim, ó, limite de a elevado a h menos 1 sobre 0 com h tendendo a zero. Certo? F' de x vai ser igual, então, a elevado a x vezes isso aqui, presta bem atenção. Isso aqui, isso aí é essa função, derivando ela no ponto zero. Estão entendendo? Vamos derivar essa função, a mesma função, tá? Vamos derivar ela, só que no ponto zero. X é zero. Vamos ver como é que fica? Só para vocês verem que vai dar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar uma barrinha aqui. Cadê aqui? Aqui. E nós vamos usar a mesma função, só para simplificar ali, tá bom? A função é f de x igual a elevado a x. Tá bom? Então, qual é a
qual é a derivada disso aqui? F' de x vai ser igual ao limite com h tendendo a zero. A gente já até calculou, não é isso? A gente chegou aqui, não é isso? Então, vamos trabalhar ela de novo. Vai ser a elevado a x, a elevado a h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. Só que, aí sim, ó, no x, o ponto que a gente está em questão é no x0. Então, limite. Então, aqui, ó, a elevado a zero vai dar 1. Eu vou colocar aqui, ó, a elevado a zero, a elevado a h menos 1 sobre h, com h tendendo a zero. F' de zero vai ser igual. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa não vai mudar nada. E a gente tem o limite com h tendendo a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Ou seja, isso aqui é f' de zero, tá bom? É a própria derivada da função no ponto zero. Tá certo? Então, isso já é uma primeira regra, tá? Ah, professor, ainda não deu para entender muito bem. Aguenta aí que a gente vai chegar lá, tá? É uma primeira regra, f', né, no ponto zero. Por que ela não ficou mais clara ainda? Porque a gente não tem a base, a gente falou que é um A qualquer. Mas na medida que a gente começar a colocar a base, substituir a base, isso aqui vai tendo mais sentido quando tiver valores mais explícitos, né, valores mais reais para essa base. Então, a fórmula, primeiramente, é isso aqui, tá? A derivada, né, a função é uma função dessa maneira, exponencial, a elevado a x. A derivada é a elevado a x vezes f' de a. Agora, pensa comigo. Se essa base a é 2, e você tem f de x igual a 2 elevado a x, quando você calcular o f' no ponto zero dessa função aqui, você vai começar a ter um número. Tá bom? Então, aí a derivada seria assim, ó. 2 elevado a x vezes, aí esse cálculo dá para se fazer no ponto zero. E esse cálculo, eu vou colocar só o valor dele aqui, tá bom? Só para a gente começar a ter a comparação, ó. O valor dele, né? Quando você calcular a derivada no ponto zero, vai ser um limite, tal. Ó. Quando a base for 2, o limite tendendo a zero, esse valor vai dar aproximadamente 0,69. Tá bom? Então, 0,69, por exemplo. Só que agora vem o detalhe. F' de x vai ser o próprio a elevado a x vezes. Isso aqui não é muita coincidência, mas ele é o próprio ln de 2. Tá? Se você pegar uma calculadora, aqui, eu vou abrir aqui. E você vai ver que aí a gente vai ter começar a ter uma formulazinha agora um pouco melhor. N, olha lá, 0,6931, está aproximadamente 0,69. Tá bom? Agora outra coisa interessante, se a nossa função agora for f de x, vamos mudar a base, tá? 3 elevado a x. A gente sabe que a derivada, até agora, o que a gente sabe é 3 elevado a x vezes f' de zero, né? Ou seja, tem que calcular a derivada indo para zero. A derivada dessa função, quando a base é 3, aqui, ó, quando a base é 3, aí você vai calcular o limite dela indo para zero, né? H0, e, não é isso? Com a base 3, né? O H indo para zero, você vai ter o valor 1,098, aproximadamente 1,10 para esse f' de zero. Tá bom? Então, aí você sabe que o f' de x vai ser igual a 3 elevado a x vezes o f' de zero deu 1,10. 1,10. Certo? Isso aqui seria a resposta. Mas esse 1,10
é o ln de 3. É o logaritmo de 3. Então, se você pegar aqui, ó, 3 vezes ln de Euler, né, do número e, então vai dar 1,098, que é o mesmo que aproximadamente 1,10, tá bom? Então, aí, por essa razão, se você tivesse, agora outro exemplo, para ver se vocês encontram o padrão, conseguem ver o padrão. Se você tivesse f de x de 4 elevado a x, como é que seria a derivada agora? Seria 4 elevado a x ln de 4, entendeu? Vezes ln de 4. Se você tivesse a função 5 elevado a x, qual seria a derivada dela? Olha o padrão aqui, ó. Seria 5 elevado a x vezes ln de 5. E assim sucessivamente. Certo? Então, qual é o padrão? Dado um f de x igual a a elevado a x, o padrão para a sua derivada é a elevado a x vezes ln de a, tá bom? Isso aqui é a regrinha para você calcular a derivada de uma função exponencial, certo? Agora, olha uma coisa mais interessante ainda. Se você tem isso aqui, f de x, e se esse a aqui for e elevado a x, o que acontece? Você teria a mesma coisa, né? A mesma regra, ó. Então, seria e elevado a x, ln de e. Só que ln de e é 1, porque a base aqui que não aparece, mas é uma base 1. E todo logaritmo que o logaritmando e a base são iguais, ele vale 1. Então, na verdade, aqui é um caso bem interessante, que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, por causa desse detalhe aqui. Olha que interessante. Como fica fácil isso aqui, ó. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Pronto. Tá certo? Por causa da propriedade aqui, ela tem um aspecto especial quando a base é e. Ok? Entenderam? Então, vamos lá repetindo. F de x, a elevado a x. Qual que é a derivada disso aqui? F' de x vai ser igual a elevado a x, ln de a. Agora, se essa base é o e, você tem uma função específica com a base e, então, a elevado a x... não, né? É i. Desculpa. Base é i. Então, e elevado a x. Acabou. Só isso. Derivada é próprio e elevado a x. Professor, se tem outra base, se tem uma base π, aí π elevado a x. Aí você vai voltar lá em cima. F' de x vai ser igual a π elevado a x, ln de π, que aí vai dar um outro número, tal. Então, é isso aqui, tá? Volta a regra lá de cima. Tá? Então, só tem, basicamente, então, tem duas regras. Essa aqui, para todas as bases, e essa outra aqui de baixo, quando a base for e, que aí vai simplificar, vai ficar mais fácil, vai ficar o próprio e elevado a x. Então, aqui, ó, só tem essas duas opções, então. Quando a base é um a qualquer, quando a base é um e. Lembrando que essas bases não faz sentido ser 0 ou 1, tá? Ou menos 1. Não se trabalha com isso aí, tá bom? Com essas bases negativas não faz muito sentido, tá bom? Negativas não, desculpa. 0 ou 1. Porque 0 elevado a alguma coisa, você não vai ter nada, né? Vai continuar sendo 0. 0 não influencia. 1 também, 1 elevado a 1000 é 1. Então, você não tem muita expressão nesse tipo de potência, tá bom? Então, é isso. Aqui, ó. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, nesse caso, tá bom? Então, caso interessante aí. Ok? De função exponencial.
Vamos avançar aqui, ó. Calcule, né? Fazer esse exemplo 8 aqui, ó. Exemplo 8, teria que calcular f de x igual a e elevado a x menos x. O que é para calcular? A derivada primeira e a derivada segunda. Como que eu faço isso? Como é que eu derivo? Tem que fazer o limite, aquela coisa toda? Não. Para derivar a primeira vez, o que a gente vai fazer? Derivada de f' de x vai ser o quê? Derivo isso aqui primeiro, menos derivo isso aqui depois. Você deriva cada parcela, separadamente, entendeu? Beleza. Pelas propriedades que a gente viu, derivada de e elevado a x dá e elevado a x. Derivada de x dá 1. Pronto. Já tem a primeira derivada daquela função ali. Vou abrir o GeoGebra aqui, que eu acho que dá para mostrar para vocês também como mostrar para vocês também no GeoGebra essas derivadas, tá bom? Eu acho que vai dar para calcular lá, tá bom? Agora a derivada segunda. O que é a derivada segunda? Eu vou pegar a derivada primeira e ela vai ser a nossa função, né? Então, nossa função, eu vou chamar agora de g de x, vai ser essa aqui, ó, e elevado a x menos 1, tá bom? E a nossa, então, derivada segunda vai ser eu pegar essa g e derivar ela. Concordam? Isso aqui já é uma derivada primeira. Eu reescrevi ela aqui, como sendo g. Se eu derivar g, quer dizer que eu estou derivando isso aqui, que já é uma derivada. Então, é uma derivada segunda, tá? Então, a derivada duas linhas é só eu derivar a g. Então, vai ficar e elevado a x derivando menos a derivada de 1. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de 1, derivada de uma constante, é 0. Então, a derivada segunda só dá isso aqui. E elevado a x. Certo? Tá abrindo ali. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Daqui a pouquinho. Certo? Então, muito simples. Aqui, ó. Derivada primeira deu e elevado a x menos 1. A derivada segunda deu e elevado a x, foi o que a gente fez, tá bom? Essa figura 8 aqui mostra o gráfico da função f, de 1 a f, e a derivada dela. Bem interessante, ó. Esse de azul aqui é o gráfico da função, tá? O de vermelho é o gráfico da sua derivada. Como eu falei, a derivada pode ser interpretada como uma nova função, tá bom? Com gráfico e tudo. Tem gráfico, tem tudo. Tá? Então, aqui, ó. Você tem essa função f, que é esse gráfico azul. Como é que a partir de f eu vou ter noção do gráfico da derivada? Primeiro, aqui na horizontal, derivada, quando a tangente é horizontal, é 0. Então, aqui, essa derivada nesse valor aqui, nesse x0, ela é 0. Então, na derivada, ela é 0 aqui. Certo? Agora, note, derivada nesse sentido, a reta está assim, né? Para o lado esquerdo, né? Então, nesse sentido, você sabe que a inclinação é negativa, né? Lá da análise de retas, né? A reta, o gráfico de uma reta, quando é assim, é negativo, quando é assim, é positivo e tal. Então, assim é negativo. Só que ele é negativo e está aumentando, né? Porque ele chega no zero. Então, o número negativo, quando ele está vindo para chegar no zero, ele está crescendo. Então, nota, é negativo, mas está crescendo a função derivada. Ó. Porque aqui a derivada é negativa, mas ela está vindo até chegar no zero. Nota que eu estou falando da derivada aqui, não da curva em si. A derivada é a inclinação, como se a gente estivesse analisando. A inclinação aqui poderia ser menos 1. Aqui, menos meio. Aqui, menos 1,9. E aqui, não sei o quê, menos 1,10. Né? Menos 1 sobre 10, sei lá. De modo que ela está chegando no zero, né? A inclinação que era menos 1 foi chegando no zero. Ou seja, menos 1 aqui, ó, né? O y menos 1, ele está chegando no zero.
Essa é a interpretação. Agora aqui a derivada está aumentando, né? Está devagarinho, mas está aumentando, né? Que ela está pelo lado positivo e ela está ficando cada vez mais inclinada para cima, né? Quanto mais ela inclina, maior é o seu valor. Então, por isso que ela parte aqui do zero e vai aumentando, né? Até que aqui ela é cada vez maior e o gráfico de vermelho continua subindo. Então, essa aí é a interpretação. Opa! É a interpretação desse. Uma noção de como construir o gráfico da derivada. Vou voltar aqui agora. O nosso GeoGebra já está ponto de bala. Nós vamos escrever a função, é e elevado a x menos x. Isso é e elevado a x menos x, tá bom? Agora, no GeoGebra, eu posso digitar ali derivada, tá? Derivada e vamos ver o que ele faz ali, ó. Derivada. Ó, tem essa primeira opção. Derivada, ele pede a função. Só que a função, nota aqui em cima, você já tem um f que está definindo essa função. Basta você digitar f, tá? Que ele vai entender que essa função de cima, ó, é f, dois pontos, y igual. Então, ele está entendendo que isso aqui é a função f. Então, eu vou digitar f. E aí, ó, e elevado a x menos 1, calculou. E já fez o gráfico de vermelho lá, ó. Fez o gráfico de vermelho. Deixa eu ver se é o mesmo que está aqui. É esse mesmo gráfico aqui, ó. Tá certo? Tá travando pra mim aqui, professor. O meu que tá travado aqui, travado. Eu acho que o professor não tá vendo, não. Quando voltar, tem que falar pra ele. Fechou. Oi. Poxa vida, viu? Só me fala uma coisa. Há quantos minutos tá que caiu essa conexão? Que eu tô falando aqui, ó. Tava nem vendo. Só uns 2 minutos só. Eu achei que era o meu que tava travado, que tá caindo aqui Uns toda 2 hora. minutinhos. Ai, ai, ai. Também chegaram o meu aqui. Mas eu já tinha mostrado a derivada aí ó, no Foi quando GeoGebra aí. o senhor tava colocando a derivada no GeoGebra, professor. A primeira Ah, derivada. beleza. Então já coloquei. Aqui tá tudo certo. Tá certo, né? Cara, olhei aqui, nada, nada, mas enfim. Então tá aqui a derivada, ó. A gente colocou no GeoGebra, né, ó. Mesmo gráfico aqui. Se a gente quiser derivar de novo, como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Aí nessa primeira opção, Não tá compartilhando a função. tela aí. A tela não tá compartilhando. Tá, calma aí. Muito bem, muita calma nessa hora. Problemas técnicos. Minha internet, cara, tá? Ela é forte, mas ela dá uns gapzinhos assim, umas falhadas, e aí se a gente não ficar atento, cai uma conexão dessa, você fica falando, nem vê, porque
eu saio dessa tela, né, e vou lá para o GeoGebra, vou para o slide, vou para outra coisa, e eu saio dessa tela, e às vezes eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Nota que é o mesmo gráfico aqui, ó. Aqui só tá, de repente, uma escala um pouco diferente. Oi? Repete. Não, é que não tá aparecendo na tela, agora tá. Certo. Então, ó, ela aqui no GeoGebra, né? Então eu vou fazer de novo como é que calcula essa derivada, né? Eu coloquei a função aqui, ó, y igual a e elevado a x menos x. Aí você vem aqui e digita derivada. Vai aparecer aqui já opções, você seleciona a primeira e ele pede para você digitar lá dentro da função. Ou você digita tudo de novo, e elevado a x menos x, ou você pode colocar só o f aqui, ó. Esse f está definindo essa função, ele vai entender, ó. Só coloca o f ali, ele já entendeu, ó, que ele está derivando essa função de cima. E elevado a x menos 1. Como eu falei, aí está aqui o gráfico, tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Aí eu quero derivar de novo, achar a derivada segunda. Derivada de novo, a primeira opção. E aí você vai colocar isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Você vai colocar f' de x. F' de x. Aí ele vai entender que ele está derivando essa função anterior, tá? F' de x. Então, ele entendeu que isso aqui é uma função. Aí ele vai derivar essa anterior, que daí elevado a x. E essa de roxo aqui é o gráfico da nova derivada. Se eu quisesse derivar de novo, o que aconteceria? Qual seria o valor da derivada? Elevado a x, professor. Elevado a x, só isso repetindo agora, né? Porque derivada de elevado a x é elevado a x. E aí você ia repetindo infinitamente, né? Por exemplo, ó, derivada, função, eu vou colocar f duas linhas de x. F1, 2 de x. Professor, ela vai ficar sobrepondo? Isso, aqui, ó. Aí uma tá em cima da outra, ó. Um gráfico em cima do outro. Isso. É um gráfico roxo e em cima um marrom. Aí se você derivar de novo, só vai ficar repetindo, tá bom? É mais ou menos essa a ideia. Ok? Então, ó, eu vou fechar essa parte, tá? Mas aí a gente continua, eu vou propor alguns exercícios em sala. Mas eu vou terminar a gravação para ficar só aula, que aí vai demorar um pouquinho com vocês. E é uma coisa mais nossa aqui, né? E essa gravação vai ficar mais pública, né? E eu vou propor algumas atividades para vocês. Falou? Valeu!